Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Meus irmãos, é uma alegria nós estarmos aqui com vocês, podendo iniciar esse projeto, que é um projeto da associação, juntamente com o distrito, do Centro de Treinamento Distrital, nessa metodologia online. Nós estamos fazendo esse teste, é um piloto, né? Para vermos se conseguimos acessar a maior quantidade de irmãos. Sabemos que às vezes a, uma questão geográfica de distância pode atrapalhar um ou outro irmão de estar presente em um único local. Então nós estamos vendo essa forma, né, essa metodologia, e nós esperamos que seja bênção para cada um de nós. Lembrando que começou essa atividade ontem, né, com o Clube de Desbravadores, e aí depois está avançando conosco. Estamos aqui agora nesse horário, né, na parte da tarde, depois do almoço. Pela graça de Deus, nós vamos ter momentos especiais aqui na presença do Senhor e também como irmãos, ou na igreja, ou na casa de um irmão, de um ancião, ou até mesmo em lugares diferentes, que nós possamos sentir a presença do Senhor e que o que for passado aqui possa ser assim de grande ganho para cada um de nós. Eu creio nisso e com certeza, pela graça de Deus, nós vamos sair daqui mais preparados para fazer a obra do Senhor. Lembre, também que assim como um treinamento, você precisa estar aí anotando, precisa estar aí se preparando, se organizando para também utilizar aquilo que vai ser passado aqui, principalmente porque a nossa ênfase principal desse treinamento vai ser também o preparo para a Semana Santa. Então você não pode perder essa oportunidade de se preparar para a Semana Santa, tá bom? Então, todo esse projeto, toda essa atividade que nós vamos fazer, ela tem que ver com também o preparo para a Semana Santa, através também desses ministérios que nós vamos ver aqui. Então, pela graça de Deus, nós teremos momentos aí muito abençoados na sua presença. Antes de qualquer coisa, nós vamos orar, refletir um pouquinho na palavra do Senhor, na importância da sua palavra para a nossa vida, um texto bíblico para nós refletirmos e aí iniciarmos nosso treinamento nesse momento. Então, convido você a fechar seus olhos onde você estiver, para nós juntos podermos orar nesse momento. Oremos. Santo Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela grande oportunidade que temos de estar aqui. Te agradeço, Senhor, também pela a capacidade que o Senhor deu a pessoas de permitir que dessa forma online possamos estar aqui nos capacitando melhor para a tua obra, para fazer, Senhor, a tua vontade. Venha ser com cada ancião, venha ser com cada irmão ou irmã que cuida do ministério pessoal da igreja, também os diáconos, os irmãos que estão participando dos PGs, líderes de PGs, também os diretores e a equipe da Escola Sabatina que cuida desse ministério tão abençoado, que possamos, nesse momento que vamos passar aqui, de treinamento, de capacitação, nos prepararmos melhor para te atender, para fazer a tua obra, Senhor, ajudar a tua igreja e assim também avançar a obra de salvação nos vários lugares onde nós estamos, Senhor. Derrama teu Espírito sobre nós nesse momento. Essas vezes que eu te peço, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus amigos, nós vamos aqui refletir um texto da Bíblia que está lá em Mateus. Mateus capítulo 5, verso 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou insípido, como se lhe vai restaurar o sabor? Para nada mais vai servir, somente para ser jogado fora e ser lançado para que seja pisado pelos homens. Jesus, nesse capítulo 5, 6 e 7 ali de Mateus, ele vai estar trabalhando ali o Sermão do Monte, ali um sermão voltado
para aspectos espirituais. E olha que interessante. É, Deus, ele fala, Jesus, ele fala em alguns evangelhos, né, que nós somos a luz do mundo. Aqui ele vai falar que nós somos o sal da terra, mostrando que nós temos uma parte importante no que diz respeito à pregação e ao avanço da obra. Sabemos que essa obra é espiritual, mas também é importante entender que mesmo essa obra sendo espiritual, ela é feita com o poder divino, com o esforço humano. Ellen White já disse, né, que dizia que em alguns livros que o sucesso ele vem através do poder divino com o esforço humano. Então Deus ele pode derramar chuva hoje, ele pode derramar o seu poder dobrado sobre a nossa vida, o seu Santo Espírito, mas se não houver ali um trabalho humano, não vai avançar a obra. Por isso Deus nos chamou para sermos o sal da terra. E se nós, como sal da terra, deixarmos de fazer esse trabalho de ir até as pessoas, estarmos perto delas e mudar o sabor da vida delas, mudar a trajetória da vida delas através do Evangelho, nós pouco a pouco vamos perder essa eficácia, esse poder que Deus nos deu de influenciar pessoas para o reino dele. E aí nós vamos estar perdendo esse poder, perdendo o sal, e aí a nossa eficácia na obra de Deus. Por isso, irmãos, é muito importante nós desenvolvermos o desejo de testemunhar sobre o que Deus faz na nossa vida. O testemunho pessoal é uma das maiores armas que nós temos para poder levar pessoas para Cristo. E dentro desse contexto, desses ministérios que nós vamos trabalhar aqui, esse contexto de convivência, de relacionamento, de estar juntos e de ter contato com pessoas, de estudar a Bíblia com pessoas, é algo extraordinário que Deus pode fazer através de nós para trazer pessoas para o seu reino. Então, meus irmãos, não importa a nossa limitação, até mesmo as limitações que nós colocamos em nós. O que importa é que o Santo Espírito está conosco e pela sua graça nós poderemos ser e vamos ser sal da terra em qualquer circunstância. Trabalho, escola, família, todas essas áreas podem ser aí trabalhadas e podemos ser bênçãos nessas áreas para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, meus irmãos, vamos entregar toda a nossa vida, nossos dons, capacitações e também até mesmo nossos receios nas mãos de Deus, para que Ele nos use poderosamente. Fazendo isso, nós já vamos estar avançando muito ainda no Evangelho. Nós vamos estar fazendo uma obra grandiosa na vida das pessoas. Então, não perca essa oportunidade. Esses ministérios que nós vamos estar trabalhando aqui são ministérios que eles trabalham diretamente com pessoas, são ministérios que eles não são vinculados somente a cultos ou programações, mas são ministérios que todo dia nós podemos ser usados pelo Senhor para fazer uma obra transformadora, não só na vida dos irmãos da igreja, mas também na vida daquelas pessoas que ainda não têm contato com a igreja, mas têm contato com cada um de nós. Que pela graça de Deus possamos ser usados pelo Senhor para fazer essa grande obra. Amém? Vamos orar novamente para pedir que o Santo Espírito agora nos capacite para nós avançarmos aqui nesse momento de treinamento e podemos aí sair desse momento cheios do Santo Espírito para poder fazer a obra do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Pai, porque estamos nesse momento aprendendo um pouco mais da Tua palavra e entendendo que nós somos o sal da terra e precisamos utilizar o nosso contato com as pessoas, a nossa capacidade de influenciar as pessoas para influenciar elas para o teu reino, Senhor. Nos ajude para que todas as nossas áreas de atuação, para que todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, quer seja da nossa família, da fé, da família de sangue, dos amigos, eles possam ser influenciados positivamente para o teu reino. Que possamos ser bênção para as pessoas, que tudo que nós vamos fazer venha ser para a tua honra e para a tua glória, para a salvação de pessoas para o teu reino. São essas coisas que eu te peço e desde a ti agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, comenta aí o nome da tua igreja, o teu nome,
aqui nessa barra aqui, nessa opção de comentários, coloca aí o teu nome, o nome da igreja, se está reunido na casa de um irmão, se está reunido na igreja ou somente na sua casa. Nós queremos saber, né? Manda aí uma foto de vocês reunidos nesse momento especial. É importante nós termos registros das coisas que nós fazemos, sabe? O próprio Deus que sabe tudo, vê tudo, ele tem livros de registros. E nós também precisamos registrar aquilo que fazemos. Por isso que as fotos, por isso que esses momentos, eles são importantes para ser guardados, registrados, para que lá no futuro a gente lembre desses momentos, seja até mesmo uma forma de registrar o que a igreja está fazendo, como a igreja está avançando. Então, assim, manda as fotos, comenta aqui, no final desse treinamento, nós vamos estar vendo aqui o vídeo novamente. Eu vou estar olhando, vou estar vendo os comentários e a gente vai fazer aí um sorteio é, de de dois prêmios especiais e de mais dois prêmios que também são especiais, mas que são voltados para crescimento espiritual no sentido do estudo da lição. Então, os dois prêmios iniciais, eles são para o desenvolvimento da tua obra missionária, que são as Bíblias missionárias, aquela Bíblia mais, aquela Bíblia ilustrada, bonita. Então, duas pessoas vão ser sorteadas com essa Bíblia, que é aquela Bíblia mais para estudos bíblicos, e duas pessoas serão aí sorteadas para aí receber a lição do próximo trimestre. Então, comenta aí, a gente vai fazer aí no sorteio, vai estar avisando aí para o ancião da tua igreja se você ganhou, e aí fazendo as entregas aí desses materiais para a honra e glória do Senhor e para também ser bênção para tua família, para tua vida, tá bom? Então comenta aí teu nome, coloca o teu nome, manda a foto aqui para a gente poder aí é, também fazer esse momento especial. Quem sabe você vai ser o felizardo aí, né? Utilizar, quem sabe, essa Bíblia mais já na Semana Santa, já nos teus pequenos grupos, classes bíblicas. Nós vamos aí é, receber essa bênção, né? Que você que vai receber aí, ser sorteado, você possa utilizar bem esse material. Também a pessoa que receber a lição também com certeza vai ser abençoada. Se caso já fez assinatura, pode doar para alguma outra pessoa. Eu creio que esses materiais são bênção. Olha aqui, se você olhar bem, estamos aqui, ó, deixa eu abaixar um pouquinho, em um período especial, né? Um período de preparação para a Semana Santa. Esse período ele envolve esses ministérios de uma forma muito especial. Mas antes de nós avançarmos para esse momento, nós primeiramente precisamos entender um pouquinho da missão de cada um desses ministérios que vão ser abordados. Primeiramente, nós vamos trabalhar aqui com o Ministério Pessoal, Diaconato e Ancianato. Então, eu convido você aqui a avançar comigo nesse momento para entendermos um pouco da missão do Ministério Pessoal. Olha que interessante. O Ministério Pessoal, ele é um ministério que tem ali um líder da igreja que trabalha com essa área, mas essa área, ela não é de uma pessoa, e sim de todos os irmãos, porque todos precisam desenvolver um ministério pessoal. Olha que interessante, esse irmão que cuida desse ministério, você, irmão que está cuidando desse ministério, é um tutor, na verdade, de todos os irmãos, porque todos nós precisamos testemunhar, todos nós precisamos utilizar a nossa vida para ser um testemunho pessoal. E há algumas missões muito interessantes que envolvem esse ministério. O ministério pessoal é um ministério da igreja que tem como missão pregar o evangelho e fazer discípulos. E esse discípulos não envolve só novos batizados, novos membros, mas também os próprios irmãos, porque quem discipula vai desenvolver novos discípulos e novos discípulos, novos discípulos. Então, aquele que é o discipulador, ele também precisa ser discípulo de alguém, entende? Por isso que o irmão desse ministério é muito importante. Há alguns objetivos principais que envolvem esse ministério. Por exemplo, fortalecer o compromisso dos irmãos,
e membros da igreja, né? Um irmão que ele está ativo nesse ministério pessoal, da sua influência pessoal, ele também, automaticamente na igreja, ele cresce espiritualmente. Ele sente a necessidade de ser mais fervoroso, de ser mais fiel. Então, esse ministério ele envolve a vida diária do irmão, anunciar o retorno de Cristo, manter os filhos de Deus unidos. Então, nós somos unidos através do sangue de Cristo e nós mantemos a nossa vida cristã através do crescimento do estudo da palavra e do testemunho. Então, assim, quanto mais nós desenvolvemos o ministério pessoal, mais também nós aprendemos mais do Senhor e nós entendemos melhor a sua vontade para a nossa vida. Eu costumo falar que uma pessoa que talvez ela não tenha muitos textos bíblicos guardados na cabeça, ela pode desenvolver essa capacidade de guardar textos bíblicos ao dar estudos bíblicos, porque ela vai memorizando pouco a pouco em cada estudo, em cada tema, alguns textos que vão ficar guardados na sua mente. Comenta aí, você que dá estudos bíblicos, se isso não é verdade que você consegue armazenar vários textos conforme você vai dando estudos bíblicos e você vai crescendo no conhecimento. Você não é pego de surpresa, por exemplo, quando te faz alguma pergunta. É uma pergunta que é difícil para alguns, para outros que estão todos esses momentos, assim, não todos os dias, talvez, mas está tendo momentos regulares de estudos com pessoas, a mente está mais preparada também para responder perguntas. Também incluir todos os membros da igreja no serviço de conquistar pessoas para Deus. Então, dessa questão da liderança do ministério pessoal, ele é um motivador do grupo da igreja para ser aí evangelistas, né? Serem discipuladores. Existem algumas outras atividades que também envolvem a questão do discipulado, fortalecimento da fraternidade, mas também existem algumas atividades interessantes, por exemplo, realizar treinamentos com foco em resultados. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo para alcançar resultados para a glória do Senhor. Se uma pessoa, ela inicia um ano, se um irmão inicia um ano, e ele inicia um ano sem um plano, sem um propósito, sem um foco de ter um resultado é, é, até o final daquele ano, ele vai passar aquele ano todo passando por atividades, passando por alguma coisa ali de programações, mas ele não vai ter um foco específico para no final do ano falar, eu conquistei. Eu lembro que quando eu fazia evangelismo, fiz evangelismo em Manaus, numa cidade chamada Tonantins, nós fomos fazer evangelismo ali e eu conheci um grupo de anciãos assim, e que eles também eram diretores de ministério pessoal, assim, muito fervente na pregação do evangelho. Eles tinham um plano, e até hoje fazem isso, de cada um fazer pelo menos dois evangelismos e uma classe bíblica. Esses homens, quando eu cheguei lá para fazer evangelismo, eles já tinham basicamente mais de 20 pessoas preparadas para ser batizadas. Tinha um, o nome dele é Tiago, que ele é professor, ele falou assim para mim, olha, Marcos, eu, quando inicio o ano, eu tenho meu alvo de batismo. Eu não preciso que o pastor me fale meu alvo, eu não preciso que o pastor me motive. Eu já tenho meu alvo de batismo, porque o meu alvo e o meu trabalho para o Senhor. E eu estou aqui para ajudar o Senhor, mas eu também sei que não estou só ajudando o Senhor, mas também estou fazendo a minha parte na obra de salvação de pessoas. E foi assim algo extraordinário naquele período ali que eu passei de basicamente 21 dias só do trabalho pessoal daqueles três homens, mas na verdade eles estavam só dois comigo, mas tinha mais um ancião, mas só desses dois, mais de 30 pessoas foram batizadas. E assim, eles usam todas as suas facilidades e capacitações para atingir pessoas para Cristo. E todo ano eles têm um alvo deles, eles buscam esse alvo deles, fazem as suas tendas, fazem ali o seu evangelismo e é bênção para aquela região. Eu fico feliz porque essas pessoas elas entenderam que o testemunho pessoal e o evangelismo pessoal ele envolve a nossa entrega por completo a Deus,
na sua missão. Então, assim, nesse sentido, nós precisamos entender que precisamos ter um planejamento em resultados. Quantas pessoas eu vou alcançar para Jesus nesse ano? Talvez você ainda tenha iniciado o ano, já estamos em março, nunca pensou nisso. Mas essa oportunidade, pense nisso. Quantas pessoas, pela graça de Deus, pela minha influência, podem ser alcançadas para o Senhor? Então já fica aí o, o desafio, coloca aí quantas pessoas eu vou alcançar para o Senhor? Duas, três, vai ser bênção. A coroa da vida, ela tem estrelas, e essas estrelas são de pessoas que estão alcançadas pelo Senhor, através do nosso trabalho também. Então, nós vamos até elas, nós somos a extensão do reino de Deus para essas pessoas. Outras questões, como, por exemplo, implementar melhores estratégias para evangelizar, proporcionar recursos de crescimento espiritual para todos, mobilizar a igreja para a missão e ensinar a arte de dar estudos bíblicos aos membros da igreja. Então, assim, dentro desse contexto, o líder desse ministério, pessoal, ele treina, ele foca em um resultado, salvação de almas, e também desenvolve metodologias para que isso aconteça, quer seja por estudos bíblicos, quer seja através de trabalho com dupla missionária, quer seja trabalho com os pequenos grupos, quer seja trabalhos com o evangelismo público também. Essas pessoas, elas vão ser aí a extensão da mentalidade missionária da igreja. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas é um chamado que Deus faz para cada um de nós, né? Que está lá em Mateus capítulo 28. Deus nos deu autoridade e nós precisamos ir às pessoas, amém? Então, assim, essa é a missão voltada para esse ministério. Quando nós avançamos agora para o ancianato, ele também tem uma missão, que é propagar o evangelho também. Só que aí ele já vai trabalhar também com o rebanho do Senhor, com os irmãos, conduzindo a igreja para ter uma experiência cristã mais profunda. Então, como é que eu, como ancião, posso desenvolver na minha igreja uma experiência mais profunda com o Senhor? Desenvolvendo a missão. Então, você percebe que o ministério pessoal e acionato, eles andam juntos também. Ó, algumas missões do acionato, que é como, por exemplo, apoiar o pastor da igreja, elas também envolvem fortalecer a fé dos membros, promover um ambiente espiritual, cuidar do rebanho, como já foi comentado, realizar o serviço celestial de Deus aqui nessa terra e propagar o evangelho. Então, assim, os anciões muitas vezes são até colocados como ministério pessoal e não sabem o porquê, ou não sabem nem, não sabem às vezes utilizar esses dois ministérios para a obra do Senhor e para benefício da igreja. Sabe, irmãos? Há muitas vezes os problemas que acontecem na igreja, quer seja por questões de pecados, quer seja por questões de problemas ali de relacionamento, poderiam ser evitados se a igreja, se membros fossem mais ativos no trabalho do Senhor. Isso é uma realidade. O membro que ele não trabalha para o Senhor, em vez de ele ser uma bênção, ele vai dar trabalho para a igreja do Senhor e vai muitas vezes, sem querer, ser pedra de tropeço mesmo para muitas pessoas. Então, assim, um ancião, ele precisa entender que uma das formas de mobilizar a igreja para que os irmãos tenham um crescimento espiritual é fortalecendo a mentalidade missionária da igreja. Olha que bênção. Você vê uma igreja que não seja só de um, dois ou três que são missionários, mas que todos os irmãos desenvolvem essa mentalidade missionária. Isso também perpassa pela mentalidade do ancião. Eu voltando aqui para esses anciões que eu comentei com vocês, eles motivam outros para fazer ali a pregação do evangelho. E tem sido bênção ali naquela região. Talvez aqui no nosso grupo do distrito dos anciões, nós temos também anciões que fazem esse mesmo trabalho. E assim, vocês estão de parabéns de motivar, não só com palavras, mas com atos, dando estudos, fazendo contatos missionários. A melhor forma de liderar pelo exemplo. Então, assim,
Eu vejo muitas vezes anciões falando, em outras experiências que eu tive, falando do trabalho missionário, mas não saíram para fazer esse trabalho missionário. E aí os irmãos percebem, a liderança em si percebe que às vezes as coisas são só mais de palavras e não de ações. Mas quando um ancião, quando um líder do Senhor nessa área tão importante que é o ancianato, ele também vai às pessoas, faz esse trabalho, isso incentiva outros também a fazer o mesmo. Talvez você tenha, como ancião, agora mais especificamente falando com anciões, uma experiência igual a essa, de você talvez puxar o barco, né? Dar o primeiro passo, dar o primeiro pontapé e você vê outras pessoas também aderindo a esse trabalho evangelístico, sabe, irmãos? Dentro da causa do Senhor, muitas vezes nós vamos ter que fazer para ter. Então, muitas vezes eu vou ter que fazer atividades, vou ter que fazer uma obra missionária, vou ter que fazer um trabalho forte missionário para que eu tenha novos discípulos dentro da igreja também aderindo a esse mesmo sentido de pregar o evangelho. Isso é liderar pelo exemplo. Por isso que uma das atribuições da missão da Sunata é que alcançar a salvação das pessoas. Os de dentro da igreja precisam ter um crescimento espiritual, mas as pessoas que estão vindo e as pessoas que não sabem de Deus, elas também precisam ser alcançadas. Então, quando se faz esse trabalho em conjunto com o ministério pessoal, o ancianato, isso gera bênção para a igreja. A liderança percebe que há uma necessidade de evangelizar. Os ministérios vão perceber, os irmãos que cuidam do ministério vão perceber que seus ministérios não são somente para atender a igreja, mas para atender um público que está fora da igreja que precisa do Senhor. Então, isso tudo é um preparo para avançar a obra de Deus. Um pontapé, um incentivo para os ministérios também que estão ali na igreja, que talvez pensem que não tem ali uma atribuição para evangelizar, mas que na verdade todos os ministérios da igreja foram feitos para o evangelismo também. Há algumas coisas interessantes que envolvem o sonato, é, que é a questão de oferecer apoio não só ao pastor do distrito, mas aos demais departamentos. Então, assim, existem em algumas questões, em alguns lugares, uma divisão de acionato que é por áreas, em vez de ser primeiro ancião ou segundo ancião. Na verdade, em alguns lugares são divididos por áreas. Ancião que trabalha com esses departamentos, ancião que trabalha com esses outros departamentos. É algo interessante de se também utilizar aqui nessa nossa região, talvez. Por quê? Pensando dessa forma, o ancião ele vai ter um grupo para discipular, um grupo específico de departamentos da igreja para discipular. Lembrando que esses departamentos da igreja, eles são também formas de evangelizar. Então, se um líder, se um ancião, ele tem a mente e o coração na missão, ele vai motivar esses departamentos também a evangelizar. Ele vai motivar esses departamentos também a levar o evangelho. Eu conheci um ancião que ele não tem, assim, muita questão de oratória, tem dificuldade de estudar estudos bíblicos, mas ele tem um coração na missão. Esse ancião que eu conheci, ele mesmo não fazendo estudos bíblicos, né, não conseguindo assim desenvolver bem sozinho, mas ele faz duplas missionárias com os departamentos que ele cuida. Então, tem um dia que ele faz estudo bíblico com um líder de um departamento, tem um dia que ele faz um outro estudo bíblico com outro líder de departamento, e aí eles vão avançando e vão complementando o que o outro não tem e vão alcançando pessoas para o Senhor. Tem sido uma bênção para ele, quem sabe é uma ideia, né? Talvez você, ancião, já até mesmo está vendo essas experiências acontecerem, já está fazendo isso. Comenta aí se você está fazendo isso também. Vamos nos motivar para avançar a obra do Senhor, é, incentivando também os ministérios a serem ministérios discipuladores que buscam a salvação de pessoas. Uma coisa interessante para finalizar, eles são exemplos de conduta cristã. Então, assim, o Ancionato ele tem um desafio de ser um subpastor também, de certa forma,
auxiliando ali os pastores quando não estão presentes. E o liderar, por exemplo, é muito importante. O exemplo, ele vai mais longe do que as palavras. Então, precisamos cuidar para que o nosso exemplo venha sempre ser bênção para a nossa igreja, tá bom? Vamos avançar aqui para agora o diaconato. E o diaconato, muitas vezes as pessoas resumem o diaconato a cuidar das coisas da igreja, a cuidar das atividades da igreja, a cuidar ali das programações e tudo mais. Você vai ver aqui alguns deveres, né, como auxiliar nos cultos, preparar e ajudar nas cerimônias batismais, ajudar na ceia, cuidar das pessoas que estão com ali dificuldade de saber, né, se alguma pessoa está doente ou com alguma dificuldade para fazer uma visitação, cuidar da manutenção da igreja, ajudar e visitar os membros, mas o ancionato, juntamente com o diaconato, e assim mais respectivamente para o diaconato agora, tem um dever na área da evangelização. Na verdade, esse trabalho que o diácono ele desenvolve na igreja, ele não se limita na igreja. O diácono ele também precisa ser um grande discipulador. Você vê isso biblicamente, a igreja também entende isso, que os diáconos eles precisam ser pessoas que também avancem na obra de salvação, auxiliando também o ministério pessoal. Porque como eles são pessoas que trabalham não só com a igreja, mas também com visitações, eles estão também visitando as famílias dos irmãos porque eles visitam os irmãos. É um dos deveres do diaconato, assim como o missionato. E quando visitam os irmãos, eles visitam, às vezes, parentes de irmãos que não são da igreja, esposos, esposas, filhos, e é nesse momento que eles também podem fazer ali uma proposta de estudos bíblicos e de influenciar pelo exemplo, mas também no estudo da palavra do Senhor. Então, assim, essa área do diaconato, ela é muito importante também. É uma área que ela trabalha em conjunto ali com o ancionato, com visitações, mas também em capacitar a igreja e captar novas pessoas para o reino do Senhor. Ó, a designação dos diáconos na igreja hoje em dia por meio da eleição da igreja. Então, o que que acontece? Vai trazer bênçãos similares à sua administração. Vai aliviar ali também a questão dos pastores, dos anciões, os trabalhos oficiais, mas também eles têm um empenho e um desafio de trabalhar com as pessoas que são fora da igreja. Sabe, irmãos? Esses três departamentos, é, esses três é, divisões, essas três divisões ali, ministério pessoal, ancionato e diaconato, quando eles trabalham em harmonia, quando eles trabalham, é claro que o nosso foco aqui, ele está voltado também para a questão mais da missão do pregar o evangelho, mas quando eles também trabalham em conjunto de uma forma bem ordenada nas questões da igreja também, gera bênção para a igreja porque vão ser homens e mulheres que eles vão ter a mente voltada para a missão. Vão ser pessoas que vão ser servidores, vão servir a igreja do Senhor. É, nem todo o irmão da igreja ele vai ter um cargo todo ano, mas ele também é pastoreado por esses homens, ministério pessoal, atendendo a questão do incentivo à missão, o ancionato, cuidando de ministérios que também cuidam de pessoas, que também trabalha com o trabalho da evangelização também, e o diaconato que também trabalha com as atividades da igreja, com as cerimônias da igreja, mas não se resume só a isso, ele também visita os irmãos, ele também está na casa dos irmãos, participando da vida dos irmãos e tendo contato com pessoas que também podem ser alcançadas por reino do Senhor. Então, quando esses três departamentos andam juntos, é uma bênção para a igreja. Eu gosto de uma frase que diz assim:
quando esses departamentos eles andam de mãos dadas, acontece algo interessante na igreja. Esses ministérios precisam andar de mãos dadas para que a missão da igreja de Deus avance de forma natural e estratégica. Então, assim, quando esses três eles estão em harmonia, o trabalho da igreja, nesse sentido de incentivar, nesse sentido de treinar, nesse sentido de avançar, nesse sentido de a igreja naturalmente crescer e se desenvolver, não só na questão do evangelismo, na questão estrutural, na questão das praxes da igreja, das atividades da igreja, vai acontecer muito naturalmente, de forma muito estratégica. Então, fazendo assim, a igreja, como corpo de Cristo, ela estará em verdadeiro movimento de pregação. Então, esse movimento de pregação, ele vai ser natural. Não vai ser algo assim que muitas vezes as pessoas reclamam, poxa vida, pastor, a gente chama para fazer obra missionária ali, fazer uma visita, marca 3 horas no sábado para visitar e só aparece dois ou três. Não, isso não vai acontecer quando esses ministérios, essas pessoas trabalham coordenadas. É claro que temos irmãos que precisam de um trabalho ainda maior no incentivo de evangelizar. Tem pessoas que sentem que não tem dom ou muitas vezes acham que não é necessário pregar. Infelizmente, tem pessoas que têm esse pensamento. Mas quando esses três departamentos eles trabalham de uma forma muito natural, muito é, voltada ali para fazer a obra do Senhor com carinho, com amor, pelo exemplo, as pessoas vão se sentir motivadas a fazer o trabalho missionário. Não só o trabalho missionário, eu foco aqui também de que a liderança, de que os departamentos, eles vão se sentir cuidados, eles também vão sentir que estão sendo ali é, amparados e vão desenvolver suas aptidões e seus ministérios com melhor qualidade, que vão sentir que estão sendo guiados também. Quando eu falo disso, eu entendo entendendo também que o pastor ele não consegue acessar todas as igrejas ao mesmo tempo. Então, muitas vezes o pastor ele visita uma igreja e passa às vezes uma semana, 2 semanas, 3 semanas para voltar naquela igreja. E essas pessoas, esses homens, essas mulheres que estão à frente desses ministérios, eles trabalham não só com questões da igreja, do dia a dia da igreja, mas também trabalham com a evangelização fora da igreja, com as pessoas que precisam ser alcançadas que ainda não estão na igreja. Então, é um grande desafio, uma grande responsabilidade, mas é uma grande bênção. Porque quando o Senhor ele dá esse encargo a nós, ele não dá só esse encargo por querer dar, ele dá esse encargo por um chamado. Ser ali uma pessoa que cuida do ministério pessoal, ser um ancião, ser um diácono, diaconisa, anciã, é uma vocação, não é somente um cargo, é uma vocação. Então você foi vocacionado para isso. Então, que você possa colocar isso no seu coração, você que é ancião, você que é anciã, diácono, diaconisa, chefe de diáconos, chefe de diaconisas, irmão ou irmã do ministério pessoal, você tem uma vocação. É uma vocação com um chamado muito especial. Por isso, é dever desses ministérios dar apoio irrestrito às ações missionárias da igreja. Pela graça de Deus, nós temos alguns desafios para esse ano. E todo ano há um desafio novo. Vocês, mais do que eu, sabem a realidade de cada cidade, de cada igreja. Então, todo momento, todo ano é um desafio novo para poder evangelizar. Há alguns desafios e algumas atividades que são importantes nós desenvolvermos. E aqui, partindo para a parte final da nossa palestra para esse grupo específico, há alguns detalhes que nós podemos aí trabalhar para que a nossa igreja avance de melhor forma. Por exemplo, há desafios desses ministérios na igreja, alguns desafios mais voltados na evangelização. Por exemplo, trabalho com a igreja para o desenvolvimento dos dons de cada irmão. Eu vou estar enviando hoje um material, um documento para os líderes
e anciões, que é voltado para descobrirmos como nós podemos usar o nosso talento para ser um ministério para o Senhor. Você vai ver vários, vários e vários é, testemunhos de pessoas que usaram os seus dons, os seus talentos para trazer pessoas para o reino de Cristo. Pessoas que eram, por exemplo, doutores ou pessoas da área da educação que usaram os seus dons, os seus talentos e trouxeram pessoas para o reino de Deus. Muitas vezes nós temos, por exemplo, na área do Ministério Pessoal, nós vemos que pessoas estão paradas na igreja, não estão evangelizando. Às vezes não é porque não quer evangelizar, mas sim porque não conhece o seu dom, precisa de uma tutoria, precisa de estar de alguém mais perto delas para que elas possam despertar o seu dom. Existem dons que são voltados para o bom andamento da igreja, no sentido de cultos, de atividades da igreja, mas existem dons e talentos que são voltados também para a evangelização. Você tem listas e listas, principalmente pelo menos quatro listas principais de dons. E o dom de ensinar, o dom de evangelizar, o dom de cuidar, que são áreas específicas que envolvem vários talentos, várias atividades, está na vida de cada irmão. Alguns irmãos têm três capacidades que são voltadas para essas áreas. Às vezes tem algum irmão que tem ali uma vocação mais para duas áreas. Então, esse material ele vai ser enviado para os líderes e para os anciões, para que eles possam fazer ali uma visita com você. Eu também vou estar, quando eu estiver na cidade, também fazendo as visitas, para que você descubra de que forma você pode usar o seu talento para desenvolver um bom ministério para a igreja do Senhor, tá bom? Na pregação, mas também para ajudar e para fortalecer a igreja de Deus, a sua igreja local, tá? Então, esse material, ele já está produzido, já está todo organizado, vai ser enviado para, para essa liderança, tá bom? Outras questões, acompanhamento das duplas missionárias, que é um dever também, especialmente do Ministério Pessoal, mas também tem também ali a ajuda do acionato, né, do diaconato, porque envolve também todos os departamentos precisam ser missionários. E todos os departamentos também podem ser desenvolvidos ali em todos esses departamentos duplos missionários. Então, assim, há uma necessidade de se ter um acompanhamento das duplas missionárias. Infelizmente, acontece muitas vezes isso. Por exemplo, esse ano nós fizemos duplas missionárias. Mas como é que nós vamos saber se essas duplas missionárias estão ativas? E outra, como é que nós vamos saber se essas duplas missionárias estão tendo alguma dificuldade, quer seja para conquistar pessoas para estudos, quer seja para dar estudos em si? Nós nunca vamos saber se nós não estivermos perto delas. Por isso que o dever não é só fazer duplas, o dever é também, com essas duplas, capacitar, e cuidar delas. Então, assim, esse trabalho de capacitar e cuidar, ele também envolve ele estar perto, estar dando um auxílio, quem sabe até tirando algum momento para ir com essas duplas, dar estudo junto com elas, porque tem pessoas que elas é, querem muito trabalhar com o Senhor, mas têm dificuldades, precisam de um carinho, precisam de um auxílio. Então, esse trabalho de tutoria é muito importante. Existem formas de você trabalhar essa tutoria com treinamentos, com auxílios de capacitação de estudo bíblico. Nós vamos ter mais para frente um treinamento para como dar estudos bíblicos e também fazer apelos. Já confirmei aqui com um rapaz, um obreiro, assim, muito bom, faz um bom trabalho, e ele vai ajudar a gente a entender como é que nós podemos fazer bons estudos e bons apelos. Então já aguarde aí na sua agenda, quando a gente já conseguir finalizar, acertar a data com ele, a gente vai estar enviando para vocês. Avançando aqui, ó, acompanhamento dos PGs. Olha, como assim? Quer dizer que esses ministérios também precisam acompanhar os PGs? Sim, meus irmãos, é inadmissível que uma igreja não tenha os pequenos grupos.
É necessário ter pequenos grupos. Pequeno grupo não é pôr do sol. Pequeno grupo é você ter um momento específico, quer seja na sexta-feira, em qualquer outro dia, para você se relacionar com os irmãos. Também incentivar uns outros a permanecer na fé e na missão. Então, muitas vezes, esse trabalho dos pequenos grupos, eles se perdem porque, às vezes, essa questão de se reunir não tem sido feito com uma boa qualidade, com um bom carinho. Então, assim, essas pessoas que cuidam dessas áreas da ministério pessoal, sonato, diaconato, elas precisam estar envolvidas nos pequenos grupos, quer sendo líderes, quer sendo incentivadoras. O interessante é que esses líderes eles possam estar visitando os PGs da igreja, incentivando para que haja mais PGs. Pode haver PGs da sociedade jovem, ou dos desbravadores adolescentes, PGs dos departamentos da igreja. Olha que interessante, ter um dia de encontro para fazer um pequeno grupo dos líderes da igreja. Isso é importante porque muitas vezes a liderança da igreja se reúne só para fazer comissão e às vezes é pesada as comissões e não tem um convívio. Nós precisamos ter isso, tá bom? Então, esses ministérios também, eles visitam esses PGs incentivando a missão. Trabalho de capacitação, discipulado com novos membros. É interessante que esses homens e essas mulheres que estão nessa área, principalmente quem está ali no Ministério Pessoal, sejam os professores da classe Crescendo em Cristo. Irmãos, nós queremos muitas vezes salvar as pessoas para o reino de Deus, mas nos esquecemos que essas pessoas, quando vêm para a igreja, elas vêm com dificuldades. Elas aceitaram a Cristo, mas tem seus desafios. Quem já passou por um trabalho de conversão, de entrega ao Senhor, sabe do que eu estou falando. Então, assim, o fato da pessoa entregar a vida a Cristo é só um início. Por isso que essa classe, ela é importante ser desenvolvida. Não faça essa classe, não faça esse momento dessa classe crescendo em Cristo no culto de domingo. Não faça isso. Esse ambiente ele tem que ser no sábado, na escola sabatina. Então, diretor do Ministério Pessoal, precisa conversar ali com o diretor, a diretora da Escola Sabatina para que haja essa classe e vocês possam fazer esse trabalho. Ah, vou fazer esse trabalho somente quando tiver novos batizados. Não, irmãos. Essa classe ela precisa ser feita até mesmo com aqueles que foram batizados ano passado. É uma necessidade. Eles precisam crescer em Cristo. Então, precisam fazer uma segunda formatura desse ambiente que eles vão estar participando. Então, converse com o diretor da Escola Sabatina para que esse ambiente exista essa classe, tá bom? E a parte final aqui, visitação e busca de novos estudantes da Bíblia. Então, dentro de todo esse contexto, esses ministérios, principalmente o emocionato e o diaconato, eles trabalham com os irmãos da igreja, com os departamentos da igreja, mas também precisam trabalhar auxiliando o departamento pessoal com visitações e capacitações e também com incentivo à missão. Então, já pensou num culto de sábado ali, aquele primeiro sábado do mês, tá ali esses três departamentos ali na frente da igreja, incentivando a igreja a fazer a missão. Ó, vamos agora sábado de tarde fazer visitações, sabe? O núcleo de influência é muito maior do que só uma pessoa chegar na frente e falar, ó, vamos fazer a missão. Entendem, irmãos? É muito importante. Pesquisas bíblicas, vai ser enviado material para o Ministério Pessoal de pesquisas bíblicas, para que possam ser feitas pesquisas de casa em casa. Muitas vezes os evangelismos eles fracassam, ou muitas vezes a gente não consegue fazer um bom trabalho de plantio para acolher pessoas para Cristo, porque não foi feito um bom trabalho de estudos bíblicos em áreas específicas. Então, o interessante é você fazer pesquisas bíblicas em áreas específicas. Por exemplo, esse sábado nós vamos fazer pesquisas bíblicas em tal bairro, porque daqui a 2 meses nós vamos fazer um evangelismo nesse bairro, entende? Então, você intensifica o teu trabalho naquele bairro, porque vai ter um momento de colheita naquele local.
Então, são metodologias que são importantes nós desenvolvermos nesses ministérios, tá bom? Existem, indo para a parte final desse grupo aqui, desse grupo primeiro que nós vamos estar abordando, existem é, algumas atividades específicas para esses ministérios que a gente quer aqui abordar, para finalizar esse primeiro momento. Uma coisa que eu queria colocar, assim como uma frase muito especial para que você guarde no seu coração, querido diretor, diretora de ministério pessoal, ancião, anciã, diácono, diaconisa, você foi chamado para uma missão. Então, existe um chamado e uma missão. E essa missão nós não fazemos sozinhos. O Espírito Santo vai te capacitar. Essas instruções que a gente tem passado, elas podem ser seguidas e podem ser utilizadas e podem ser bênção para a tua igreja. Mas vai ser uma bênção ainda maior se você fizer isso com o auxílio do Santo Espírito. Então, sabe, é triste quando a gente faz ali alguns treinamentos e percebe que pessoas pensam assim, não, eu já aprendi, não, eu já sei tudo, não, já tenho 20, 30 anos de igreja. Irmãos, todos nós precisamos crescer, todos nós precisamos aprender, todos nós precisamos entender que nós somos discípulos de Jesus, discípulos da palavra do Senhor, discipuladores, na verdade, da palavra do Senhor. Precisamos crescer no conhecimento todos os dias. Por isso que esses momentos são especiais, por isso que a associação ela destaca essas datas. E é muito importante nós, ao adentrarmos a esses momentos de treinamento e capacitação, com a mente aberta, com o coração aberto para poder aprender. Eu creio que a nossa igreja aqui, as nossas igrejas, Nova Califórnia, pioneiros aqui na cidade de Nova Califórnia, Extrema e São Luís, que também são na cidade extrema, Vista Alegre do Abunã e também Bairro Novo, que são ali na cidade de Vista Alegre e Curuquetê da Vila. Eu creio que todos esses líderes que estão aqui nesse momento estão com o coração aberto para aprender da palavra do Senhor, como aprendemos no começo, mas também para saber uma melhor forma de trabalhar com a igreja e na evangelização. Então, pela graça de Deus, que você possa aí guardar esses ensinamentos que foram passados. São coisas que realmente às vezes você já sabe, mas é importante muitas vezes nós salientarmos às vezes as coisas que nós já sabemos, porque mesmo sabendo, podemos esquecer. Mas que pela graça do Senhor, não iremos esquecer, nós vamos avançar ainda mais. Meus amigos, finalizando aqui essa parte com os nossos departamentos dessas três áreas, há algumas atividades especiais que são para esses ministérios, tá bom? Teremos outros momentos de treinamento e vai ser contemplados outros departamentos, mas nesse momento aqui, nós focamos nessas áreas porque são áreas que durante o ano todo vão estar encabeçando e vão estar auxiliando departamentos e atividades missionárias. Desculpe. Se você perceber aqui, os principais focos missionários desses departamentos, desses homens e mulheres que estão nessas áreas, são todos os movimentos evangelísticos. Semana Santa, Caleb, colheitas, primavera, reencontro, reencontro é evangelismo da mulher. Essas pessoas, esses homens e essas mulheres estão sempre à frente, cuidando, encabeçando e auxiliando, tá bom? Então, nossa primeira atividade, nosso primeiro momento já é a Semana Santa. Então, faça planos. Irmãos, precisamos ter um plano elaborado para atender pessoas para que elas possam aceitar o reino do Senhor. Por isso, esses três ministérios, esses três departamentos precisam estar ligados e antenados no que precisa ser feito para que esse primeiro momento de evangelização, que é a Semana Santa, seja assim poderoso para a nossa igreja. Sabe, o nosso sonho é que em cada cidade, Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegre, possamos, ao final desse período da Semana Santa,
ter 10 pessoas batizando em cada cidade. Olha que bênção! Fazemos ali uma caravana para em cada cidade ser pelo menos 10 pessoas batizadas para o reino do Senhor. É possível e podem ser ainda mais se nós, desde agora, nos prepararmos. É, juntamente ali com o Ministério Pessoal, o Ancionato, o Diaconato e os outros ministérios que são envolvidos na Semana Santa, quer seja em PGs, quer seja em tendas, quer seja na igreja, se faça um trabalho bem elaborado e com principalmente o poder do Santo Espírito. Então, nós já contamos com você. Coloque esse algo no teu coração, para que você possa ver as coisas acontecendo. Lembre, uma pessoa que não tem alvo, qualquer coisa para ela serve. Qualquer coisa que acontece na vida dela, é, não, assim, não tem problema, você não tem, assim, uma cobrança. Mas quando você entende que você é um servo do Senhor, que você é um discipulador, que você uma pessoa, um apóstolo de Cristo, um embaixador da salvação aqui nessa cidade, nesta igreja, no lugar onde você estiver, você não vai se contentar com aquilo que as coisas vão te trazer, mas você vai ter um alvo, você vai ter algo a alcançar, você vai ter um desafio para o ano. Esse primeiro desafio é a Semana Santa. Então, que pela graça de Deus, Deus te use, que você possa ser um mobilizador da igreja, para que possamos ver os milagres do Senhor acontecendo. Existem algumas atividades especiais para esses ministérios. Por exemplo, o Ancionato, ele vai estar ali cuidando, vai estar participando do Anciori, já tem a data certa, teve a live explicando, então qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom? O Anciori vai ser uma bênção, vai nos incentivar a cuidar das novas gerações. Nós vamos ter o Congresso dos Diáconos, tá bom? Não sei se já teve um congresso de diáconos e diaconisas aqui no distrito, mas nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar partes práticas, também teóricas, e principalmente nós vamos ali intensificar o nosso entendimento da missão desse ministério tão especial, que é o do diaconato, tá bom? Então nós teremos esse congresso. Pergunte para o seu ancião, tem a data certinha, já foi passada também para eles. Já na questão do ministério pessoal, nós vamos ter uma capacitação para o desenvolvimento da escola bíblica Novo Tempo. A pessoa que está à frente do ministério pessoal, ela tem um grande desafio, que é desenvolver um trabalho com pessoas que assistem a TV Novo Tempo. Talvez você já fez um estudo bíblico com pessoas que foram conhecer a Igreja Adventista através da rede de comunicação da Novo Tempo, quer seja no YouTube, quer seja na televisão. Comenta aí embaixo se você já deu algum estudo para alguma pessoa que conhecia Novo Tempo e por isso começou a estudar contigo, quem sabe até foi batizado. É um grande testemunho, é uma grande arma para a obra do Senhor, para a evangelização. A igreja, ela permite que haja ali uma TV que evangelize 24 horas ali por dia pessoas. E nós podemos até mesmo estar com um vizinho ou um amigo que está assistindo a Novo Tempo, que gosta do Novo Tempo e a gente nem sabe. E essa pessoa pode ser alcançada para o reino do Senhor. Então, vai ter uma capacitação para que possamos desenvolver nas nossas igrejas ali a classe bíblica Novo Tempo. Nós vamos ter um piloto, um trabalho piloto aqui em Vista Alegre, né? É, que é o que a associação pediu. Temos um piloto ali para poder ver como é que vai ser trabalhado no distrito, ver como é que uma cidade reage a esse trabalho, e nós queremos levar para todas as cidades e para todas as igrejas, tá bom? Então fique ligado, você no Ministério Pessoal, nós vamos ter essa capacitação. Avançando aqui para a nossa parte final, eu tenho um apelo, irmãos e irmãs desses departamentos. Faça planos para nós sermos usados poderosamente para a obra do Senhor na Semana Santa. Um período não só de uma semana, mas é um período até antes. Começa dia 30 de março e vai até o dia 20 de abril, e pode ser até que avance, né, em alguns lugares, um momento de evangelismo. Mas, assim, precisamos nos organizar,
ou em PGs, ou já fazendo tendas. Nosso sonho é que, pela graça de Deus, nós possamos ter vários pontos nas cidades para que várias pessoas possam ser alcançadas. Então, cada igreja, cada lá pode ser um ponto, cada PG pode ser um ponto, cada casa de ancião, de diáconos e também de ministério, do, irmãos de ministério pessoal pode ser um ponto. Olha que bênção. Só de anciões e de diáconos de ministério pessoal já serão vários pontos. Coloque isso no teu coração. Quer seja com tendas, quer seja ali através dos pequenos grupos, coloca isso no teu coração. Permita que o Espírito Santo te use. Se permita ser usado pelo Senhor e ver as maravilhas que o Senhor vai fazer na tua vida. Tem pessoas que já estão recebendo estudos, tem pessoas que já estão se preparando com o coração já aberto para a mensagem. Esse mês é um mês de preparação também dessas pessoas. Então, o mês de março é um mês de preparação através de estudos, através de contatos, através de preparação do terreno, do local, para quando chegar esse momento do dia 30 de março em diante até o dia 20 de abril, possamos ver o Espírito Santo atuando com poder na vida das pessoas. Eu creio nisso porque o nosso Deus, ele é um Deus que ele faz milagres, e o maior milagre ele quer fazer na minha e na tua vida, que é nos tornar ainda mais dependentes dele e discípulos dele. Então, que pela graça de Deus, nós possamos nos preparar, se prepare. Nós, depois desse monte de treinamento, nós vamos estar entrando em contato ali com os anciões, para saber quantos pontos vai ter na cidade, nas cidades, nas igrejas. Nós vamos ter momentos de colheita no dia 18, 19 e 20. Então, assim, vai ser um momento muito especial. Como eu falei, o nosso sonho é pelo menos 10 pessoas em cada cidade. Olha que benção! Nós temos 10 novos discípulos em cada cidade. É, distribuídos pelas igrejas, vai ser uma bênção. Esse sonho, ele não pode ser sonhado sozinho, precisa ser sonhado com todos nós. Por isso que, pela graça de Deus, a minha oração e meu desejo é que você coloque isso no teu coração, esse compromisso. Nós vamos estar aqui para te auxiliar, lembrando daquilo que já aprendemos na nossa palestra. Vocês têm atribuições na igreja, mas também na missão. Vocês são motivadores e mobilizadores da missão da igreja. Que você coloque isso no teu coração, porque se você colocar isso no teu coração, isso nunca será um peso, mas sim uma grande recompensa do Senhor, um grande privilégio do Senhor na tua e na minha vida. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com vocês nesse momento para nós finalizarmos esse primeiro bloco, que é com esses três ministérios, avançarmos para a parte final com os outros dois ministérios. Que Deus possa estar guiando cada um de vocês nesse momento. E assim, o que eu peço, fique para o restante do treinamento. Nós vamos trabalhar com escola sabatina e pequenos grupos. Fique, porque vocês, como a gente aprendeu, são mobilizadores dos departamentos. Então, os anciões, dos diáconos, os irmãos e irmãs do Ministério Pessoal, fique, continue nessa programação, continue nesse treinamento, para que juntos nós possamos terminar esse momento, né, de treinamento e possamos entender qual é a visão geral do plano de salvação, do plano de trabalho para a nossa igreja, para o nosso distrito, tá bom? Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela bênção de estarmos aqui na Tua presença. Senhor, nos ajude, Pai, a fazer a Tua vontade. Nos ajude, Pai, a estarmos sempre na Tua presença. Eu te peço, Deus, seja com cada líder desses ministérios, ministério pessoal, o ancianato, o diaconato. Não é só um chamado, não é só um ministério, é uma vocação que o Senhor colocou nos seus corações, um chamado especial para cuidar dos membros da igreja, mas também serem mobilizadores da missão da igreja do Senhor, da tua causa. Usa eles com poder, usa eles para o teu reino, para a salvação de pessoas, que eles possam ser bênção, Pai, para a sua igreja e bênção para as pessoas ao seu redor. São essas bênçãos que eu te peço, Pai, na vida deles e de forma muito especial nessa Semana Santa, nesse preparo desse mês e do mês de abril, que eles possam, Pai, ser usados de uma forma poderosa pelo teu reino.
que o Senhor incomode os seus corações para que eles possam, Pai, buscar serem usados pelo Senhor e mobilizar a igreja, mobilizar irmãos para esse grande momento de evangelização. Que pela tua graça, nossas igrejas possam estar felizes no final desse momento de evangelização com frutos de pessoas salvas para o teu reino. Essas coisas que eu te peço, desde já te agradeço, no nome do Filho amado de Jesus. Amém. Amigos desses ministérios, coloquem aí o nome de vocês, a igreja de vocês, porque a gente vai depois ver e vai fazer um sorteio com o nome de vocês, tá bom? É, vamos fazer assim, nós vamos sortear as Bíblias, já que nós vamos sortear uma Bíblia do, da Bíblia Mais, né? E, e uma lição agora para este grupo, tá bom? E aí, no segundo momento, quando a gente for terminar ali a palestra com os Escola Sabatina e PGs, a gente também faz a mesma coisa. Se caso vocês quiserem que seja as duas Bíblias para esse grupo aqui do Ministério Pessoal e Sonato e Diaconato, vocês colocam aí nos comentários, que aí no final a gente faz o sorteio da Escola Sabatina, que são as duas lições, e aí também o do PG, só com as lições, né? No final. Comenta aí, que aí a gente vai avançando, tá? Mas continue na live, continue aqui no nosso treinamento, tá bom? Vamos avançar então para a nossa parte final, irmãos. Eu sei que de tarde ali o sol às vezes esquenta, né? Às vezes a comida pesa, mas fica aqui com a gente porque nós já estamos aí avançando para o segundo momento. É um momento especial também. Vamos trabalhar com dois ministérios importantes na escola sabatina, que é a escola sabatina, e os pequenos grupos, tá? São lugares de convivência e de crescimento espiritual. Olha que interessante. Esses dois ministérios são a maior fonte de desenvolvimento para a missão e discipulado da igreja. Quando desenvolvidos em conjunto, podem influenciar positivamente todos os outros ministérios da igreja. Então, assim, os PGs, eles são uma extensão das classes de ação da igreja. Então, mas pastor, eu tenho que fazer o PG dos desbravadores. Faça o PG dos desbravadores, mas entenda também que os seus desbravadores também são juvenis e adolescentes, que também fazem parte da classe da escola sabatina e também pode ser feito um PG com eles. Então, a ideia é que o professor da escola sabatina ele também seja ali um líder de PGs do seu núcleo de influência na sua classe de escola sabatina. Olha que benção. Se cada classe da escola sabatina tiver o seu PG, nós vamos ter vários PGs na igreja. Isso é muito importante, vai trazer mais comunhão, vai trazer mais relacionamento. E isso tudo ajuda na missão. Então, é algo que precisa ser trabalhado os dois juntos. Sabe o que é interessante? É, Na escola sabatina, quando nós temos os momentos dos apontamentos, você não vê espaço, tanto nos apontamentos para atividades que envolvam você pedir oração, ou você é, fazer um momento de oração, por exemplo, um momento de pedidos de oração ou agradecimentos. Não. Até mesmo os apontamentos é se você fez missão, se você entregou folheto, entende? E esse momento inicial dos apontamentos, na verdade, não é para você fazer um pedido de oração, mas para você falar de testemunhos que aconteceu com você na evangelização, entende? Então, é um momento de você testemunhar, por isso que o nome é classe em ação. Mas então, pastor, onde é que eu vou falar meus pedidos de oração? Só no culto de quarta, mas aí como é que vai ser se eu não conseguir no culto de quarta? Pequenos grupos, entende? É no pequeno grupo que você trabalha esse momento mais de comunhão entre irmãos, no sentido de você falar um pouco da tua vida, falar um pouco dos seus desafios, entende? Então, quando isso é bem balanceado e bem estruturado, traz bênção para a igreja. A igreja, quando ela é fortalecida com os PGs, a escola sabatina cresce,
o ministério pessoal cresce, os departamentos crescem, toda a igreja é beneficiada por esse trabalho em conjunto. Por isso que esses dois ministérios eles são muito importantes e precisam ser trabalhados juntos, para que a igreja ela possa ser beneficiada. É, entendendo essa introdução, eu agora vou fazer uma oração, especialmente com o nosso grupo aqui, de pequenos grupos, pessoas que participam de pequenos grupos, líderes, e também líderes de escola sabatina, de toda a sua comissão da escola sabatina, os professores, para que o Senhor nos capacite para esse momento especial de estudo também, de treinamento. Vamos orar? Santo Deus, nos use, Senhor, novamente nesse momento e nos capacite, Pai, para que nós possamos avançar nesse treinamento especial e assim possamos entender o que o Senhor quer para a nossa vida. Vai ser com cada líder de PGs, amigos que participam, líder de escola sabatina, também os professores, todas essas pessoas que estão nesse ambiente, desse ministério tão especial que é a escola sabatina também, que nós possamos ser abençoados por esse momento especial de estudo, de capacitação, de treinamento. Essas coisas que eu te peço no teu filho amado Jesus. Amém. Vamos avançar então. Olha aí, meus amigos. Voltando para a mesma estrutura que foi ali do treinamento, nós vamos entender um pouco também da missão da escola sabatina. A missão da escola sabatina ela se divide pelo menos em três blocos principais, né? Ensinar o evangelho, fazer discípulos e fortalecer a fé. E tem algumas formas disso acontecer. Por exemplo, ensinar o evangelho, proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Como é que isso acontece? A escola sabatina, ela não foi feita somente para os membros. Você pode convidar pessoas que às vezes estão estudando a Bíblia, ou amigos seus, ou familiares seus, para participar da escola sabatina. Entende? Eles podem ser inscritos, eles podem ser ali colocados nessas classes e participar, porque é uma forma de evangelizar também. Nós estudamos temas teológicos, temas profundos, que às vezes até pessoas de outras religiões elas querem saber e não tem nas suas religiões essa oportunidade. Então, é uma forma de evangelizar, né? Também ganhar, reter, recuperar e capacitar pessoas para Jesus, captar pessoas para Jesus. Então, assim, o momento da escola sabatina infelizmente, às vezes você pensa que é só para os irmãos, né? É, tem um foco principal nos irmãos porque nós precisamos crescer no conhecimento teológico, mas esse momento da escola sabatina ele também precisa ser usado para também evangelizar. Olha que bênção. Se nós tivermos ali duas, três pessoas em cada classe que talvez não são batizadas, mas estão aprendendo, elas já vão estar dentro do contexto da igreja, mesmo sem estarem batizadas, participando. Sabe, a profissão dessa pessoa, depois quando batizar, permanecer na igreja, ser atuante, estar nos cultos, estar nas suas sabatinas, vai ser muito maior do que um outro que talvez nunca pisou na igreja e foi batizado. Sabemos que isso acontece. Então, assim, é interessante. É uma forma de pregar o evangelho, de ensinar o evangelho também. Então, fazer discípulos. Então, a escola sabatina ela pode fortalecer a fé, fortalecer o culto. Você vê que a escola sabatina ela cuida de metade do culto de sábado. É um ministério que cuida de metade do culto de sábado. Que outro ministério faz isso? Nenhum. Por quê? Porque a escola sabatina é altamente missionária. Você vê o Informativo Mundial das Missões, você vê as recoltas missionárias do 13º sábado, são algumas das atividades que esse ministério trabalha, porque ele é um ministério que é focado na missão. Há algumas outras coisas, por exemplo, na questão do discipulado, que fortalece a fraternidade, estar unidos, fortalece a ação missionária. A classe tem que ser uma classe de ação, então ela tem que estar lá na igreja, mas também estar fora da igreja, fazendo atividades. Batizar os que aceitam Jesus como Salvador. Olha aí, a escola sabatina tem esse dever, tem esse trabalho do discipulado. Também a questão de fortalecimento da fé, que é a questão ali de cumprir a missão e conquistar almas para Cristo. Isso aí, esse trabalho na evangelização fortalece a fé do irmão.
Então, assim, às vezes o irmão sozinho, ele tem talvez uma limitação, mas quando ele vai com uma equipe, com a sua classe de missão, fazer, quem sabe, um momento ali de pesquisas bíblicas e talvez fazer uma classe bíblica, essa pessoa ela se sente altamente motivada. Então, é algo que nós podemos trabalhar e é uma das missões da Escola Sabatina também. Agora, em relação à missão dos pequenos grupos, os pequenos grupos da Igreja Adventista, da IAD, têm como missão promover o crescimento espiritual, relacional e evangelístico dos irmãos. Você vê pequenos grupos também voltados para essa área do evangelismo. Existem alguns objetivos interessantes dessa parte da igreja. Por exemplo, reunir-se regularmente para estudar a Bíblia, orar uns pelos outros, conectar-se com os outros cristãos, apoiar-se mutuamente. Nos PGs, você pode abrir seu coração para alguma dificuldade. Às vezes, no culto de quarta-feira, a gente não consegue falar tudo. Mas ali, aquele ambiente do PG, ele é um ambiente muito amigável, muito próximo. Você está na casa de um irmão, você está na casa de um parente, você está entre irmãos. É, essas questões da formalidade da igreja são quebradas nesse momento. Não há uma necessidade. Você pode ali falar mais abertamente sobre algumas questões. Isso gera confiança, desenvolve a amizade, fortalece a comunhão e multiplica as comunidades. Então, assim, é, igrejas que elas estão bem estruturadas nos pequenos grupos, funcionais, têm uma alta crescente e facilidade de ter uma ampliação da quantidade de membros, do aumento de membros. Então, assim, não só aumento de membros, mas também diminuição de perca de membros, porque muitas vezes a pessoa batiza e talvez ela não conhece todos os irmãos, e ela às vezes fica ali no canto, ou às vezes vai uma vez ou outra, e se ela não é envolvida no pequeno grupo, ela pode muitas vezes batizar, passar um tempinho e sumir de forma despercebida e ninguém sabe, ninguém viu. Então, assim, é muito importante nós termos aí essa precaução com esse grupo, com essas pessoas. É importante demais nós termos esse trabalho somente com as pessoas que estão novas na fé, envolvê-las nos pequenos grupos também. Algumas características do pequeno grupo que são interessantes. Eles são ambientes de acolher, de você se sentir seguro. São coordenados por um líder. Precisa-se ter um líder de pequenos grupos. Às vezes se fazem reuniões esporádicas de pequenos grupos, não se tem um líder, não se tem um lugar certo, não se tem uma programação certa. Então, assim, se nós fazemos dessa forma, nós não vamos alcançar o objetivo que o pequeno grupo tem, que o pequeno grupo almeja. Mas se nós fizermos com uma liderança, ali, um líder bem estruturado, ali, uma programação boa para a família, boa para as pessoas que estão chegando, vai ser um ambiente muito legal, vai ser um ambiente muito prazeroso de estar, de se sentir. E isso aí é uma preparação para um encontro com Deus e com os irmãos da igreja na igreja, entende? Então é algo assim que fortalece demais. Então são uma parte fundamental na tradição adventista, se tornou uma tradição os pequenos grupos. São classes de ação, como eu falei, a extensão das classes da escola sabatina se encontra nos pequenos grupos. É claro que não só as classes, mas os departamentos da igreja também podem e devem ter seus pequenos grupos, né? Departamento de oradores, ter seus pequenos grupos. Departamento jovem, ter seus pequenos grupos. Nada impede. É claro que há uma necessidade de fortalecer as classes de ação da escola sabatina através também dos pequenos grupos. Eles se encontram durante a semana e depois se encontram novamente na igreja. Eles se encontram na semana para se relacionar, para se conhecer melhor, e na igreja para aprender e resumir um pouco mais daquilo que aprenderam durante a lição, e depois sair para a missão. Entende? Há um relacionamento mútuo entre esse grupo. E uma outra questão aqui que proporciona um ambiente propício para o pastoreio e o desenvolvimento espiritual dos membros. Às vezes um irmão, ele tem uma dificuldade talvez de orar, de cantar, de até mesmo desenvolver um dom
que talvez é inerente a ele, mas ele tem essa dificuldade. O PG é um lugar que se abre portas. Eu lembro que quando eu estava trabalhando no Mato Grosso, a gente estava trabalhando para que uma igreja que tinha fechado mais de 4 vezes, ela pudesse abrir de verdade novamente, mas permanecer. E o pequeno grupo foi um trabalho fundamental ali. Irmãos que não conseguiam orar, irmãos que tinham medo de falar, irmãos que se sentiam ariscos um com o outro, não se conheciam bem, eles começaram a desenvolver um carinho pelo outro e se desenvolveram também, né? Hoje muitos cantam, outros muitos oram, estão cuidando ali também de áreas da igreja lá naquela região. Isso também passa pelo PG. Uma forma de preparar e discipular novos líderes também para a igreja. Agora, aqui nessa questão, avançando para a parte final dos deveres da missão do pequeno grupo, é algo interessante, porque o pequeno grupo, ele também faz parte desse bojo ali do Ministério Pessoal. Assim como a Escola Sabatina também tem muito a ver com o Ministério Pessoal, né? O pequeno grupo é um grupo de pessoas que se reúne semanalmente sob a coordenação de um líder, visando o crescimento espiritual, relacional e evangelístico, objetivando sua multiplicação. Então, assim, um pequeno grupo, ele foi feito para multiplicar. Agora pensa, um pequeno grupo que começa com 8 pessoas e ele fica para 16. Aí ele é multiplicado, fica 8 para um canto, 8 para o outro. Você tem agora 2 PGs e também duas novas classes de ação da Escola Sabatina. Um grupo maior de membros que são ativos, entende? Que estão em comunhão, que se conhecem, que estão juntos. É algo fenomenal, essas questões. Essas atividades que são desenvolvidas nos PGs, como estudar a Bíblia detalhadamente, compartilhar experiências, combinar novos amigos, realizar o culto de oração, receber a unção do Santo Espírito e alimentar-se do pão da vida, ela, ela perpassa também pelo incentivo ao estudo da lição. Então, assim, o encontro do PG, eu já vi muitas igrejas fazendo o encontro do PG para ser um resumo da lição prévio daquilo que já foi estudado e que vai ser recapitulado no sábado. Pode ser feito assim? Pode, não tem problema. Mas você também tem materiais muito importantes e materiais específicos para os pequenos grupos. Então, assim, é interessante utilizar esses materiais. Aqui no nosso distrito nós recebemos uma quantidade, não é muita, nós vamos pedir uma outra quantidade, mas assim, precisamos ter PGs ativos para que esse material ele possa ser bênção para essas pessoas. É, tem muitas pessoas que elas talvez não vão para a igreja no começo, mas pelo trabalho do PG, elas vão conhecendo os irmãos, entendendo um pouquinho da formalidade da igreja, entendendo um pouquinho da doutrina, e aí vão para a igreja. Por isso que a grande metodologia da Semana Santa, ela envolve pequenos grupos também. Não se faz mais, muitas vezes, aquele pensamento de só ir para a igreja e convidar para a igreja. Agora, se deixa também você fazendo um trabalho prévio no pequeno grupo, para depois trabalhar com essa pessoa, preparar ela para estar na igreja ali para, quem sabe, uma semana de oração, uma semana de colheita, tem gerado grandes resultados. Comenta aí, você que na sua igreja já fez dessa forma de pequenos grupos ali, trabalhando na Semana Santa, depois trouxe para fazer ali uma semana final na igreja e viu um resultado positivo. Eu já vi vários resultados assim, e é possível e dá certo. Lembrem que todo o planejamento da igreja, toda a estruturação é guiada pelo Espírito Santo. Eu creio piamente nisso, nós precisamos crer nisso. Não foi algo somente na mente de uma pessoa, mas o Espírito Santo está guiando os trabalhos e os pensamentos que são utilizados para que seja feito um trabalho de evangelização. Então, é bênção para aquele que pratica isso. Por isso, os pequenos grupos são muito importantes. Agora, existem alguns desafios para a escola sabatina, assim como para o Ministério Pessoal que a gente conversou. Por exemplo, há um desafio grande para a escola sabatina em relação a ter uma equipe de liderança. Então, assim, voltando um pouco para a escola sabatina, você precisa entender, líder da escola sabatina, que você precisa ter ali uma comissão, um grupo com você,
de direção para que vocês estejam juntos participando e desenvolvendo as atividades ali da escola sabatina. E olha que interessante, dentro desse grupo, os professores são um alvo principal desse grupo de ação da liderança da escola sabatina. Então, assim, o professor, ele não é só chamado para dar aulas, para resumir lições. O professor, ele também, ele pode assessorar vocês na escola sabatina. Você precisa, diretor da escola sabatina, ter uma equipe robusta para que realmente o projeto da escola sabatina, esses sonhos que se tem para esse ministério, eles se tornem reais. Também ter as classes funcionando. Existem classes que elas são primordiais. E assim, agora temos essa classe do Crescendo em Cristo, que é voltado para o crescimento da pessoa que está recém-batizada. Antigamente se trabalhava essa classe, o primeiro discipulado 1 e 2, mas também tem a classe da pessoa que está visitando, tem a classe de adultos, jovens, adolescentes, juvenis. Você, diretor, você cuida dessas classes, no sentido de você estar ali juntamente com os professores, orientando, fazendo trabalhos para que essas classes elas possam ser verdadeiramente efetivas na igreja, funcionais. Outro desafio, ter a classe de professores funcionando, meus irmãos. A classe de professores é algo que não pode ser deixado de lado, porque vai trabalhar a convivência entre vocês, a comunicação, o crescimento entre vocês. Também não é só para você resumir lição, porque no sábado você já resume lição com a sua classe. Na verdade, o momento dessa classe aqui de professores é um momento relacional, é um pequeno grupo. Então, quando você reúne os professores, quer seja sábado de manhã antes da escola sabatina, quer seja em um outro momento, é interessante que seja realmente antes da escola sabatina, você está fazendo um pequeno grupo, você está se relacionando, sabe? É tão legal não sei se nas igrejas vocês já aconteceram, mas assim, a classe dos professores, eu ia com meu pai, com a minha família, meu pai dava aula numa classe, e aí trazia cada um alguma coisa para tomar café da manhã juntos, e conversavam, e riam, e se alegravam no Senhor, e depois iam para a parte das escola sabatina, sabe? Não era um peso acordar cedo, não era um peso estar na igreja num horário mais cedo, era um privilégio, era algo bom, se sentiam bem. A gente ficava esperando chegar o dia de sábado, porque a gente sabia que a gente estaria na igreja já mais cedo para essa classe especial dos professores. Então, diretor da escola sabatina, foque na classe dos professores, tá bom? Visitar irmãos que fazem parte da classe e que talvez estão ausentes ou afastados. Então, assim, é, muitas vezes um irmão ou outro ele não pode estar participando da classe e às vezes é interessante você fazer uma classe na casa dele ou fazer uma visita a um irmão que está afastado. Eu lembro que quando se via que um irmão ou outro estava faltando na escola sabatina, na parte de tarde eles eram alvo da visita dos irmãos. E aí, olha que interessante, a gente fazia, e é uma ideia, falta um irmão que é da sua classe, reúne a classe de tarde, vai visitar ele no sábado e já fala, ó, a gente veio te visitar, veio orar contigo, já veio te chamar para a gente fazer uma visitação, uma pesquisa bíblica, um estudo bíblico com outra pessoa. A pessoa vai se animar, vai se sentir importante, não só porque você foi visitar ela e foi orar com ela, mas também você fala que você precisa dela também para avançar a missão, que a sua classe não é a mesma sem ela. Olha que interessante. Uma coisa simples, mas se faz diferença, tá bom? Outras questões em relação aí à escola sabatina até a classe Crescendo em Cristo, é necessário ter, não só ter, mas ser funcional, também ter uma liderança aí, fazer a formatura. E esse passo é um passo muito importante, porque a pessoa depois que se batiza, ela vai ter um outro acompanhamento, já vai estar se desenvolvendo com outro grupo, juntos. E assim você não perde essas pessoas. Às vezes batiza 10, 15 pessoas em um momento, e essas pessoas elas não são cuidadas, não são visitadas, não se tem ali um preparo, uma atividade especial para elas.
A igreja, pensando nisso, fez essa classe, é tão especial, não pode ser deixada de lado. Diretor da Escola Sabatina, conversa com o departamento de Ministério Pessoal. Tem pessoas que se batizaram no passado que talvez não estão participando dessa classe. Precisa existir essa classe, tá bom? Fiz aqui um apanhado das classes do Crescendo em Cristo e são poucas no nosso distrito. Toda a igreja precisa ter, porque todo ano nós desejamos e almejamos pessoas serem batizadas, mas só batizar não é suficiente, elas precisam ser cuidadas, tá bom? Ter os PGs participando das classes. Então, assim, essa interação entre a escola sabatina e os PGs é algo muito importante. Você fortalecendo os PGs, você fortalece a escola sabatina. Se você fortalece a escola sabatina, você fortalece a igreja, porque a escola sabatina é o coração da igreja e também é uma forma de mobilizar a igreja para a parte evangelística. Eu sempre vou focar nessa questão. A escola sabatina não é só para lembrar da que você estudou durante a semana. É uma forma de você evangelizar. Já pensou? Um sonho de em algum momento, algum momento de evangelismo, a direção justamente com os professores ou classes da escola sabatina fazendo evangelismo, um evangelismo assim, o evangelismo da escola sabatina. Olha que bênção! É algo que pode ser feito sabe, vai ser uma bênção. Então, assim, sonhe com isso. Em fazer o melhor para o Senhor, porque Ele vai abençoar. É tão triste a gente passar um ano só se preocupando com as atividades, se esquecendo que essas atividades são importantes, mas é só para motivar você para a missão e não um fim em si mesmos. Então, assim, a questão de fazermos, por exemplo, um trabalho para ter assinaturas, um trabalho para os irmãos estarem estudando a lição, outras atividades que envolvem esse ministério da escola sabatina, são coisas importantes, mas são uma forma de mobilizar a igreja e incentivar ali a crescer espiritualmente, mas isso não é um fim em si mesmo. Nós crescemos espiritualmente para podermos evangelizar com melhor qualidade, com o poder do Espírito Santo. Então, assim, guarde isso no seu coração. A última parte aqui, evangelismos através das classes. Então, assim, como eu falei, cada classe também é um PG. E um PG ele pode fazer evangelismos. E olha, Semana Santa é uma grande oportunidade para isso acontecer. Então, você fazendo evangelismos em classes, preparando pessoas para o reino do Senhor, você vai ver que a igreja vai crescer, a escola sabatina vai crescer, e realmente nós vamos ser uma grande escola. Nós vamos ser uma escola abençoada para o reino do Senhor e missionária. Você vê ali, por exemplo, as ofertas da escola sabatina que são usadas para a missão no mundo inteiro. E isso é só um incentivo para que nós aqui no nosso local, no nosso núcleo de ação, de influência, nós também possamos ser é, uma forma de o evangelho chegar nas pessoas. Então, assim, a escola sabatina, ela tem que ser o coração, mas o coração ele tem que pulsar pela salvação de pessoas, pelo ensinamento da palavra. Então, esse é um desafio, mas é um desafio que pode ser totalmente real e possível porque o Senhor está conosco. Existem também desafios para os PGs. Por exemplo, ter reuniões regulares e um líder. Precisa-se ter essas reuniões, precisa ter um preparo, precisa ter um local, pode ser na casa de um irmão, de outro, mas precisa-se ter realmente esse carinho com essa parte da igreja. Os PGs são muito importantes. Ó, estar presente em todos os ministérios da igreja. A igreja, quando trabalha bem com os PGs, ela nunca vai estar vazia nas suas programações e ela vai ter sempre um bom êxito nas suas programações, porque os PGs, eles são altamente motiváveis e você pode fazer um trabalho de motivação em cada ministério com os PGs. Então, assim, vamos fazer um retiro, precisamos fazer recolhimento de alimentação. Faça um trabalho com os PGs. Chama ali o diretor jovem. É, tem esses PGs aqui na igreja, vamos motivar eles para estar na escola sabatina e também no culto jovem. E aí eles vão mobilizar e vão ser bênção. Os cultos jovens não vão estar vazios.
A escola sabatina não vai estar ali demorando para começar porque tem que esperar irmãos. Não, vai ser bênção, funciona. Eu já vi lugares que isso é feito, que é utilizado da forma certa, desse jeito, e a igreja ela cresce. Sabe, igrejas estão precisando crescer, estão precisando fazer reformas, uniram PGs, fizeram um trabalho forte com os PGs, cada um auxiliando de alguma forma, e a igreja, em menos de 3 meses, foi construída, foi terminada e foi inaugurada. Então, assim, é possível, não só em questões do evangelismo, mas também em todas as áreas da igreja. Por isso que os PGs precisam estar presentes em todos os ministérios da igreja, apoiando os cultos do Ministério Jovem, como eu já falei, fazer parte ali da classe da Escola Sabatina também. A classe de ação da Escola Sabatina é um PG. Então, a ideia é, vamos montar PGs? Não precisa bater cabeça com montar PGs. A Escola Sabatina já tem os seus PGs. É só você pegar as classes de ação e aí dividir em PGs. Ah, mas eu tenho uma classe que tem 30 irmãos numa classe só. Tá errado. Precisa diminuir essas classes para ter novos professores, novos núcleos de influência para influenciar mais pessoas. Se fica uma classe com 30 pessoas, cadê o crescimento dos outros membros que estão sentados só ouvindo ali a recapitulação? Não, precisa ter uma divisão para conquistar, né? Dividir para conquistar, tá bom? Realizar atividades sociais evangelísticas, né? Uma oportunidade grande agora, a Semana Santa, você tem um trabalho com a ASA para entregar cestas e você também tem ali uma oportunidade de fazer lugares de evangelismo em pontos, né, de PGs, pontos de evangelismo. Então, assim, às vezes a diretora da ASA ela sofre para conseguir um recurso, às vezes até tem a questão da igreja, tem muitas pessoas humildes, mas quando se usa os PGs, não vai ficar pesado para nenhum nem outro. Então, assim, é uma forma excelente de trabalhar com a igreja. Ter divisões das duplas missionárias dentro dos PGs também, e o desenvolvimento do projeto da Escola Sabatina Mais Forte, ele perpassa também pelos PGs. Então, os PGs, eles trabalham o desenvolvimento da Escola Sabatina Mais Forte, que é um projeto que nós queremos implementar aqui no nosso distrito. Então, há algumas atividades específicas e momentos especiais para a Escola Sabatina e para os PGs. Por exemplo, a Escola Sabatina Mais Forte é um projeto que nós queremos implementar. Nós vamos passar mais informações para a liderança. Formatura da classe Crescendo em Cristo. Precisa-se ter todos os anos uma formatura dessa. Às vezes, 2 vezes ao ano, porque temos pessoas batizando a todo momento. Essas pessoas precisam ser cuidadas. Essa classe é especial porque ela é uma introdução para eles entrarem na classe já das suas faixas etárias. É um período de 2 meses e meio. Então, assim, é um período muito bom para se trabalhar com esse grupo. Encontro de PGs regionais e distritais, nós vamos ter esses encontros. Aí você já motiva ali com o seu líder, faça sua roupa, faça ali um bom trabalho para nós termos esse encontro distrital e regional dos PGs, distrital nas cidades, regional nas cidades, distrital ali no evento distrital na igreja específica. E mutirões da ASA. Todos os mutirões da ASA, os PGs e a Escola Sabatina, eles podem ser um grande um ponto de apoio para que seja a bênção, né? Tem mutirão ali agora da Semana Santa, tem mutirão de Natal, mas é claro que a ASA, na verdade, trabalha todo o tempo. Tem feiras de saúde que são feitas no evangelismo, doação de roupas. Como é que vai se conseguir todo esse recurso? Os PGs, juntamente com as classes de ação, podem e devem também ser utilizados como essa arma poderosa para conseguir fazer essas ações sociais. Os principais focos desses 2 ministérios, Semana Santa e Semana do Reencontro, porque trabalha essa questão relacional. Reencontro ali, por exemplo, você trabalha durante o ano todo ali com o teu PG e com a tua classe de ação, e você percebe que tem 2 ou 3 que estão ali precisando de uma visita, já foi feito um trabalho com eles durante o ano. No período do reencontro, eles podem ser trazidos para o convívio do Senhor, não, novamente, né? Ou até mesmo pessoas que você convida para participar dos seus PGs, das classes de ação, juntamente aí na Escola Sabatina,
são pessoas que também vão ser discipuladas para estar na presença do Senhor e avançar na obra. Então, assim, há várias oportunidades de nós fazermos essa missão. Por isso, novamente, a gente deixa o nosso apelo. Precisamos, pela graça do Senhor, sermos usados por Deus na evangelização e também na pregação do Evangelho nas nossas cidades, na nossa igreja. E assim, a Semana Santa é um pontapé para nós fazermos isso através dos ministérios que já foram trabalhados, mas também pequenos grupos e escola sabatina. Então, nós temos um alvo, um sonho de 10 pessoas em cada cidade sendo alcançadas para Cristo. E se nós fizermos um trabalho em conjunto, um trabalho bem elaborado, um trabalho com o poder do Santo Espírito, não serão só 10, mas várias outras. E várias outras, talvez não no primeiro da Semana Santa, mas depois serão alcançadas. O importante é nós entendermos que nós fazemos parte dessa missão, que nós podemos ser usados pelo Senhor para fazer essa obra. Então, meus amigos, dia 30 de março a dia 20 de abril, também para esses ministérios, é ali um período de evangelização e de trabalhar de uma forma muito específica para a salvação de pessoas. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes obras na nossa vida, vai nos usar com o poder do Santo Espírito para fazermos essa obra de salvação acontecer e crescer. Eu conto também com vocês, a igreja conta com vocês, porque a igreja também ela, ela vai ser abençoada quando os PGs da Escola Sabatina funcionarem juntos. Meus amigos, nós já estamos indo para o final do nosso treinamento e assim, foi um prazer estar aqui com vocês. É um trabalho piloto, trabalhar dessa forma, né? Vendo a questão online, mas assim, eu creio que esse momento que nós estamos passando aqui, com certeza foi bênção. Qualquer dúvida, pode perguntar para a gente. Qualquer material de apoio, nós temos bastante materiais de apoio para essas áreas. Nós vamos estar enviando para os anciões e também essas datas específicas e também como vai acontecer algumas das atividades que nós falamos aqui, especiais. Nós vamos estar entrando em contato com a liderança para explicar, para mostrar como funciona e assim avançarmos da melhor forma possível para a glória do Senhor. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado por estar com a gente nesse período. Comenta aí se você gostou, comenta aí se foi interessante para você esse treinamento, se essa forma, essa metodologia de fazer online é interessante. Faça aí o seu comentário para a gente saber. É a nossa primeira experiência. Nós queremos fazer com que todas as pessoas tenham acesso ao treinamento. Então, essa foi uma forma que a gente viu que poderia ser interessante, mas também nós podemos fazer de outra forma. Você pode também dar ali exemplos, opções também nos comentários, que a gente também, com carinho, a gente pode também avançar dessas formas também. O que nós queremos é atender melhor a Igreja do Senhor, atender cada ministério e fazermos o melhor na obra de Deus. Vamos orar então? Pai amado, nós encerramos aqui esse momento tão especial de treinamento para esses ministérios. Eu te suplico, Pai, que de forma especial o Senhor envie teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Que nós, com o poder desse Santo Espírito, possamos ser usados por Ti na salvação de pessoas. Abençoa esses líderes, Pai. Coloca, Senhor, o desejo da missão de fazer a Tua obra no coração de cada um deles. Perdoa os pecados e falhas e nos encha do Teu Santo Espírito para esse mês de preparação de março e o evangelismo da Semana Santa. Que possamos ver milagres acontecendo na nossa igreja, milagres acontecendo na vida de pessoas que precisam saber da tua verdade. São essas bênçãos que eu te peço, deixa te e agradeço, no nome do teu filho amado Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa ser uma bênção para a igreja do Senhor nesses ministérios, nesse período especial da Semana Santa, e que principalmente, não só da Semana Santa, mas durante todo esse ano, você e eu, nós como igreja, nós como liderança, possamos ser usados com poder, com autoridade na salvação de pessoas. Que Deus te abençoe. Coloca aí também o nome de vocês aí da área da Escola Sabatina, PGs, para a gente fazer o sorteio também, quer seja da lição, quer seja também da Bíblia. E nós vamos aí depois estar entregando nas igrejas quando formos visitar para as pessoas que foram sorteadas. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.